Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Prof. Caroline Ramos Silva, sou graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional, especialista em Neuropsicopedagogia Clínica Institucional, com ênfase em Educação Inclusiva. O que eu vou falar hoje para vocês, tá? Há pouco eu fiz uma live na qual eu falei sobre avaliação em portfólio na educação infantil. A live ficou um pouco travada, então eu vou fazer um breve resumo do que é um portfólio e do que é uma avaliação e o que são observações na educação infantil para te ajudar. Espero que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal para que a gente ajude muito mais educadores. Portfólio nada mais é do que um livro de atividades ou uma caixa de atividades. Por que caixa de atividades? Muitas das coisas que a gente produz para os nossos alunos, a gente produz em forma de sucata, são construções. Essas construções, a gente pode fazer uma caixa ou pedir uma caixa para cada família, tá? Colorir com as crianças, ou cada família customiza a sua caixa, a gente diz um tamanho e dentro dessa caixa, a gente faz um portfólio das coisas manuais que a gente desenvolve com os nossos alunos em sala de aula. Pensa que legal! Às vezes a gente vai mandando assim, ó. Hoje eu mando um, amanhã eu mando outro, e daí fica uma coisa meio perdida, porque os pais daí não sabem o que é que de fato foi trabalhado, o que não foi, que projeto foi. Aí, nesta caixa do portfólio, eu vou colocar um resumo do que significa cada pertence que tem ali dentro, ou seja, cada atividade que foi desenvolvida em sala de aula e qual foi o objetivo, como essa criança realizou essa atividade. Daqui a pouco, terminei essa caixa ali vai para casa em junho, junto com o portfólio, junto com a avaliação, mas a caixa tem que voltar, ou a família tem que fazer uma outra caixa. Aí, o portfólio de atividades. O que é o portfólio de atividades? Então, é tudo aquilo que a gente trabalhou, que a gente desenvolveu no sentido pedagógico com os nossos alunos. O que é pedagógico? Pedagógico são todas as atividades que a gente desenvolve. Atividades lúdicas, atividades envolvendo raciocínio lógico, matemática, porque mesmo no berçário a gente trabalha raciocínio lógico e matemática através das brincadeiras. Então, o portfólio vai ser as atividades que a gente fez em folha com os nossos alunos. Eu aconselho vocês a colocarem sempre em cima um título do que foi aquela atividade para a família saber. Porque às vezes a gente manda uma atividade que a criança pintou com o dedinho, mas o pai não sabe que a criança pintou com o dedinho e qual era o objetivo daquela atividade. Segunda opção, uma parte do meu portfólio vai ser as atividades feitas pelo aluno. Outra parte vai ser as fotografias, os retratos. O que são retratos no portfólio? Retratos de tudo aquilo que as crianças fazem em sala de aula. Ou seja, tem muitas coisas que a gente faz em sala de aula que são situações que a gente explora com as mãos, que são melecas, é massinha de modelar, é eu ir no pátio contar uma história para o meu aluno de uma forma diferente. Essas situações eu vou registrar em fotos e embaixo de cada foto que eu vou colocar e imprimir lá no portfólio, eu vou colocar como a criança reagiu, vou colocar também que situação foi aquela. Então, isso é um portfólio, é juntar todas as atividades das crianças e formar um livro. Muitas escolas fazem dentro daquelas pastas que tem saquinhos plásticos, então o educador vai colocando dentro das pastas os trabalhinhos. Mas a melhor forma é, se a família colaborar e a família quiser, da escola fazer um livro com todos estes materiais. Por que um livro? Um livro é muito melhor de guardar um livro encadernado. Então, eu mando encadernar todas as atividades junto com a avaliação. Então, vai ser o portfólio avaliativo e de atividades. A família vai conseguir guardar de uma forma melhor, mostrar para os outros, vai ser uma coisa muito legal e muito mais significativa. Ah, mas a família lá, as famílias lá da minha escola, elas não têm recursos para contribuir com 3, 5 reais. Então, se elas não têm recursos e eu quero pedir a pastinha até é mais cara do que se a gente for pedir 2 vezes por ano 5 reais para as famílias para fazer o livrinho para encadernar. Eu posso estar pegando, perfurando ali os trabalhinhos e amarrando com fitilho, fazendo uma capa bonita, colorida, que as crianças coloriram, porque o portfólio também tem que ter uma capa, ou com a foto do aluno, uma atividade de pintura que ela fez, o nome da criança.
Então, isso é portfólio. Avaliação. O que é avaliação? A gente sabe que a LDB fala que a avaliação é o processo de desenvolvimento da criança sem fins de se promover para o ensino fundamental. Então, é um processo só que a gente observa o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem a BNCC. Gente, o que é a BNCC? A BNCC, ela traz alguns conceitos que a gente tem que trabalhar para as crianças serem protagonistas. Protagonistas? O que é ser protagonistas? É serem autores daquilo que eles estão fazendo, serem participativos. Então, a BNCC traz 6 conceitos de aprendizagem para que a gente trabalhe em sala de aula, além dos projetos, porque cada escola tem um PPP, neste PPP a gente trabalha projeto, a gente trabalha outras situações na qual um projeto envolvendo alimentação, ou a escola trabalha por tema. Então, cada escola tem autonomia para escolher a sua proposta pedagógica. Mas a escola que trabalha, então, que está tendo agora com o moleque a base comum curricular, então, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi criada em 2017, ela fala que os 6 conceitos de aprendizagem que a gente tem que dar enfoque, principalmente na educação infantil e em outras áreas, é a questão do conviver, do brincar, do participar, do explorar, do expressar-se e conhecer-se. Claro que os RCNEs também trazem muitas ideias que a gente pode estar aplicando, muitos conceitos também, que a gente pode estar alinhando também à BNCC, que é a nova base. Antigamente a gente trabalhava mais com os referenciais curriculares nacionais. Agora a gente tem a BNCC também para contribuir com a melhora do nosso planejamento e da nossa qualidade de ensino. Gente, avaliação, então, é o processo que eu vou observar durante o primeiro semestre, o segundo semestre da criança. O primeiro semestre, eu vou observar como foi a adaptação, porque todo ano, mesmo que a criança já tinha ido na escola anos anteriores, ela vai passar por um processo de adaptação. Então, daí eu vou observar a adaptação, se no berçário a criança já senta, se ela já gatinha, se ela já para de pé, como ela reage ao fazer uma atividade de pintura, como ela tá com a motricidade fina, quais as dificuldades que a criança ainda apresenta, o que eu estou fazendo enquanto educador para que eu consiga que essa criança melhore neste sentido. Então, isso é avaliar. Avaliar são avanços, dificuldades e o que eu faço para que a criança atinja estes objetivos e para que a família também possa ajudar. Então, observar. O que a gente observa? Tem escolas que dão um roteiro do que deve ser observado mensalmente para que as professoras tenham um leque daquilo que elas têm que observar. Esse mês eu vou observar a questão da musicalização, da oralidade. Mês que vem eu já vou observar mais a questão da lógico-matemática, enfim. Aí, o professor tem um norte. Então, não é aquela coisa, eu preciso toda semana ter uma observação do Pedro sobre a linguagem lógico-matemática. Gente, toda semana às vezes a gente não vai ter um avanço do Pedro, então não tem por que fazer um registro de observações repetitivos. Então, a gente tem que fazer um registro de observações que seja um leque variado de opções, de várias coisas que o Pedro ou o João, o Paulo, enfim, aprenda na escola. Então, para você, educador, eu tenho também na minha escola, então, as sugestões do que o professor vai avaliar mensalmente. Claro que embaixo vai ter uma área livre, caso que o professor viu que naquele mês eu não citei a musicalização, mas o Pedro aprendeu a bater palmas, aprendeu a cantar junto com o professor de música. Então, foi um avanço. Quando a gente tem um avanço assim, a gente registra, mas a gente tenta sempre levar os registros para o lado positivo. Mesmo que o aluno tenha dificuldade, qual foi a melhora que ele teve de um mês para o outro? Então, a avaliação nada mais é do que a sequência do que aconteceu com o aluno no decorrer do semestre. Costumo dizer para os professores que quanto mais sucinta ser a avaliação, mais, então, conhecimento ela vai ter e vai ser melhor interpretada pelos pais. Então, a avaliação não é a gente encher com um monte de coisa que o aluno fez. São as coisas mais relevantes, que são importantes, que são aqueles eixos do conhecimento que é importante para aquela faixa etária. Então, observações a gente faz. Observações em época de pandemia, Prof. Carol, como a gente faz? Aí, os pais têm que ajudar. Então, os pais vão receber uma folha junto com as atividades, quais foram os avanços, quais foram as dificuldades e o que ele fez para tentar ajudar o seu filho. E a gente vai utilizar, então, para avaliar partindo naquelas atividades que a gente vai recebendo de devolutiva para ter um relatório das crianças. Não vai ser uma avaliação em época de pandemia, como é uma avaliação normal, porque a gente não está avaliando presencialmente. Então, a gente está avaliando aquilo que o pai disse que a criança fez. Então, por isso que o registro com fotos também é super importante neste momento e em outros momentos também.
Algumas escolas trabalham caminhada de grupo. O que é caminhada de grupo, Prof. Carol? Caminhada de grupo é aquilo que aconteceu no decorrer do semestre. Quantas crianças entraram, como foi a integração delas uns com os outros, se demoraram para se adaptar, do que eles mais gostam de brincar, quais são os projetos que a gente está trabalhando. Então, caminhada de grupo é contar o histórico da turma, de como a turma é num todo, e depois a avaliação individual é só sobre aquela criança. Então, eu sugiro para todos os educadores, que é uma ideia que eu acho essencial, portfólio com avaliação, fotos e as atividades, tudo num. Então, para que a família consiga armazenar. Então, a melhor dica é encadernar. Não tem como encadernar, perfuro, passo um fitilho e tá feito o meu trabalho. Ou, se não, as pastinhas também. Gente, façam muitas atividades com os alunos de vocês. Quando vão dar aula online, para que os pais consigam ajudar os filhos, tentam ser sucintos. Quanto menos informação, melhor vai ser a ajuda que os pais vão conseguir dar para as crianças neste momento. E observação, tentem explicar sempre, quando voltar às aulas para os pais, no início do ano letivo, que às vezes os pais na educação infantil, eles são pais de primeira viagem. O que é pai de primeira viagem? Aquele pai que nunca teve um filho e então não sabe como é que funciona. Às vezes é um pai que nunca foi na escola de educação infantil. Eu, Prof. Caroline, nunca fui numa escola de educação infantil quando eu era criança. Então, se eu fosse mãe e eu não tivesse sido professora, talvez eu não saberia como funciona uma avaliação e achar para que avaliar um bebê, né? Eu iria pensar se eu não tivesse conhecimento que eu tenho hoje. Então é importante que nas reuniões pedagógicas no início do ano letivo, que são as reuniões familiares, que a gente traz a família para a escola, que a gente explique para a família o que é uma avaliação, por que é importante essa avaliação, o que é o portfólio que vai para casa, para a família ter o conhecimento da importância de vir naquele momento retirar as atividades e também sempre destaquem para a família a importância deles elogiarem aquilo que está exposto, que é do filho deles, que eles olhem, que eles parabenizem, que eles estimulem as crianças a continuar tentando buscar cada vez mais o aprendizado de uma forma consistente, de uma forma positiva. Então, nada mais é avaliação. Então, é o processo de desenvolvimento da criança. Observação é aquilo que a gente observa diariamente, mensalmente da criança, que a gente utiliza para o registro da avaliação. E o portfólio é tudo aquilo que a gente tem de bom que a gente faz dentro da nossa sala de aula. Quem gostou desse vídeo, compartilha para que chegue para mais educadores. Se tem dúvidas, deixa no comentário que eu irei esclarecer para você. Quem gostou, não esquece de curtir, se inscrever nesse canal também para ajudar. E é muito importante. Um beijo e positividade. É um momento de portfólio, é um momento de avaliação e é um momento de observação. Não é tão difícil quanto parecia, gente. Quando a gente começa a compreender portfólio, avaliação e observação, que significa, vai se tornar muito menos maçante quando a gente estiver redigitando ou reformulando aquilo que a gente escreveu para mandar para as famílias. Um grande abraço!